Opa, gente, vou gravar aqui um vídeo, né, no qual eu estudei, um vídeo em inglês do canal do YouTube do Prince EA, né, que se chama Employer, que quer dizer empregado ou funcionário, Teaches, que vem da palavra teacher, né, teacher professor, teaches seria ensina, boss, chefe ou patrão, a lesson, uma lição, ou seja, o empregado ensina ao chefe uma lição. Então, vou dar um play aqui e a gente vai explicando aqui frase a frase. Are you guys stupid? Are you guys stupid? Vocês são estúpidos. Então, a cena começa aqui com o patrão falando para a equipe dele. Vocês são estúpidos, vocês são burros, vocês são idiotas. Todas essas variações de tradução servem na palavra stupid. Are you guys stupid? I'm the boss. I'm the boss, é fácil, né? Então, eu sou o chefe, eu sou o patrão. And you all must And you all must do. E vocês todos devem fazer. do What I say. Ou seja, I'm the boss. And you all must do what I say. Ou seja, eu sou o chefe, eu sou o patrão. E todos vocês devem fazer o que eu digo, o que eu falo. say. You're right, sir. You are the boss. Aí o funcionário fala, né? You are right, sir. Você está certo, senhor. Deixa eu até voltar um pouquinho para a gente pegar a frase. You're right. You're right, sir. You are the boss. Então ele concorda. Você está certo, senhor. Você é o chefe. Sir, you are the boss. What newbie? Newbie significa novato. O que foi, novato? Que você disse, novato? What, newbie? Said you're right, sir. I said. Said é o passado de say, né? Say é eu digo, eu falo. E said significa eu disse. You're right, sir. Ele repete a frase. You are right, sir. You are the boss. You are the boss. You say it with You said it without hesitation. Você diz isso sem hesitação. Ou seja, ele não hesita em falar isso, que ele é o chefe. without hesitation. That's right. Aí o chefe concorda. That's right. Está certo. É isso mesmo. Ele enfatiza, né? That's why today I'd like to give you. Bom. That's why today I'd like to give you something. Então, o empregado fala. Porque hoje eu gostaria de te dar algo, de te dar uma coisa, né? Então, I'd like seria would like to give you something. That's why today I'd like to give you something. Porque hoje eu gostaria de te dar algo, te dar uma coisa. Something. What is it? Aí o chefe pergunta: What is it, newbie? O que é isso, novato? Newbie. My letter of Tá. My letter of resignation. Letter significa carta, né? Um documento escrito. Of resignation, resignação. Mas que também pode ser traduzido para renúncia. Seria mais ou menos no Brasil é o seu pedido de aviso, né? Você foi lá, pediu as contas, pediu ali a sua, o seu aviso, começou a cumprir aviso. Então, letter of resignation. nation. Oh, really, newbie? Already newbie. É verdade, novato. Realmente novato. You don't want to work You don't want to work here. Você não quer trabalhar aqui? here? Big mistake. Big mistake, grande erro, né? Você não quer trabalhar aqui? Grande erro. Well, as a new Well, bem, né? Bem. Was como? Well, as a new employer. Bem, como um novo funcionário, como um novo empregado. employee, your leadership Your leadership skills make me concerned. Ok. Então, your leadership
significa liderança. Leader é líder. Leadership, liderança. Esse aqui é um vídeo que fala sobre a diferença de ser um chefe e um líder, né? E o leadership skills. Skills significa habilidades. Ou seja, e o leadership skills, suas habilidades de liderança, make me concerned, me deixam preocupado. Então, your leadership skills make me concerned. Skills make me concerned. And if you don't mind, And if you don't mind, e se você não se importa, né? And if you don't mind, before I leave, antes de eu ir, antes de eu me retirar. before I leave, I'd like to give you. Eu gostaria de te dar algo. you some parting words. Ok, então ele falou. And if you don't mind, before I leave, I'd like to give you parting words. Ou seja, ele complementou a frase. Eu gostaria de te dar palavras de despedidas. Parting quer dizer alguém que está indo embora, alguém que está saindo, está se retirando. Parting words significa uma despedida, né? Como, por exemplo, goodbye, see you later, né? Então, tudo isso aqui contextualiza. What can you teach me? O que você pode me ensinar? Ou seja, meio que uma ironia aqui, né? Meio que ele subestimando o funcionário. O que você pode me ensinar? Teach me. I can't wait. I can't wait to hear this. I can't wait to hear this. Eu não posso esperar para ouvir isso. Hear this. Go ahead. Go ahead. Vai em frente, né? Siga em frente. Adiante, novo cara. Né? Então, o patrão aqui com ironia. You guy. Well, sir. Bom, senhor. Bem, senhor. I don't think you're all. I don't think you are all bad. Eu não acho, né? I don't think significa tanto eu não acho como eu não penso, né? Eu não penso que você é todo ruim. I don't think you are all bad. Eu não acho que você é todo ruim. Bad. É mal, né? Não seria exatamente ruim, seria mal. But somewhere down your But somewhere down your path, you got lost. Ok, então. But somewhere down your path you got lost. Isso aqui é uma frase um pouco mais complexa. But somewhere, mas em algum lugar, né, então vamos dizer assim, em algum lugar no seu caminho você se perdeu. But somewhere down your path. Your path seria mais ou menos no seu passo, né, vamos dizer assim, na sua caminhada. Você se perdeu. But somewhere down your path you got lost. I think you used. Tá. I think you use it to be a leader. Ele vai complementar. I think, ou I think, né? Dependendo do sotaque. You use it. Ou seja, eu penso que você usava. Ou seja, eu penso que você costumava to be a leader, ser um líder. Eu acho que você costumava ser um líder. Be a leader, but now you're just a boss. But now, mas agora você é somente um chefe, você é somente um patrão. What's the difference? What's the difference? Ou seja, então qual é a diferença? Qual é a diferença entre um líder e um chefe, né? Então, aí ele vai começar a explicar as diferenças no contexto dele. We'll see, a boss says I. A leader says we. Ok. Então ele fala, well, bem, se a boss, veja, um chefe says I. Né? Well, se a boss says I. Bem, veja, um chefe fala eu, diz eu. A leader says we. Um líder diz nós. Bem, veja, um chefe diz eu, um líder diz nós.
Bosses are blinded by Bosses are blinded by pride. Blinded significa cegado, né? Ofuscado. By pride. By pride pelo orgulho, né? Então, bosses está no plural. É o boss, bosses. Então diz aqui, chefes são cegados, né? Estão cegos pelo orgulho. pride while leaders can really see. While leaders can really see. Enquanto líderes podem realmente ver. A leader always asks, A leader always asks. Um líder sempre pergunta. bosses, they command. Bosses, they command. Ou seja, chefes, eles comandam. Pronto. Né? Um líder sempre pergunta, chefes sempre eles comandam. See, a boss points fingers, but a leader extends a hand. Bom. Então ele complementa, né? See, a boss points fingers. Veja, um chefe aponta dedos. See, a boss points fingers, but a leader extends a hand. Então, muito bonita essa frase. Veja, um chefe aponta dedos, mas um líder estende uma mão. A boss says go. Leaders say let's go. Outra frase bonita. A boss says go. Um chefe diz vá. Líderes, né? Dizem vamos. Então, um chefe diz vá, líderes diz vamos. Leaders consider ideas. Bosses say heck no. Leaders consider ideas. Líderes consideram ideias. Chefes, bosses, say heck no. Bom, o contexto eu fui pesquisar o que significa essa expressão heck no. Ela enfatiza aquilo que se está dizendo. Heck no significa não mesmo. Deus me livre. Eu até lembrei da Adriana, quando ela fala assim, nunca precisei. Né? Seria mais ou menos esse sentido. Então, heck no não tem exatamente uma tradução, mas serve para enfatizar aquele não que você está dizendo. Não mesmo. Não, Deus me livre. Nunca precisei. Né? Não, sai fora. Então, isso significa heck no. Então, líderes consideram ideias, chefes dizem não mesmo. Né? Nunca precisei. Sai fora. See, a boss puts you down. Leaders will lift you up. See, a boss puts you down. A boss puts you down. Um chefe coloca você no chão, coloca você para baixo. Down significa para baixo, aquele que cai, que desce. A boss puts you down. Um chefe coloca você no chão, coloca você para baixo. Leaders will lift you up. Leaders will lift you up. Ou seja, líderes vai te levantar, né? Coloca você para cima. Então, veja, um chefe coloca você para baixo, líderes te levanta, coloca você para cima. Because leaders give love. A boss don't give a what? Aí ele complementa, né? Porque líderes dão amor, um chefe não dá. Bosses use people, abuse people. Leaders groom people. They look for what's good inside and improve people. Ok. Então ele fala o seguinte. Bosses use people. Chefes usam pessoas. Abuse people. Abusam de pessoas. Leaders grow people. Líderes engrandecem, né? Dão destaque para pessoas. They look for what's good inside and improve people. Então, they look, né? Eles procuram for what's, o que há, good inside and improve people. De bom por dentro e melhoram as pessoas. Então, eles procuram o que há de bom por dentro delas, né? Das pessoas e as melhoram. Leaders have
mastered the art of inspiration. Bosses have mastered the art of manipulation. Leaders have mastered the art of inspiration. Líderes têm dominado, master, né, significa tem domínio, dominaram. Então, líderes dominaram a arte da inspiração. Chefes dominaram a arte da manipulação. Então, leaders have mastered the art of inspiration, bosses have mastered the art of manipulation. A boss yells and screams like they're on a TV show. A boss yells and screams like they are on a TV show. Bom, duas palavras, deixa eu até voltar um pouquinho. A boss yells and screams. A boss yells and screams. Tanto yells quanto screams significam gritar, né? Então, as duas palavras têm a mesma tradução para o português. Então, um chefe, né, um patrão, grita e grita como se eles estivessem em um programa de TV. On a TV show. Não seria show exatamente, seria um programa, né? A TV show. A leader treats the janitor like the CEO. Olha que linda essa frase. A leader treats the janitor like the CEO. A leader treats the janitor like the CEO. Então, um líder trata... Janitor significa o zelador, né? O responsável pela limpeza. É o que monitora toda a equipe de limpeza. Trata o zelador como o CEO. CEO, né, é um termo até usado nas empresas do Brasil, que significa, né, CEO. Ou seja, o Chief, né, Chief Executive Officer, ou seja, o chefe diretor executivo. Então, CEO, um líder trata o zelador como o diretor executivo, como se ele fosse o diretor executivo. They are compassionate and know the community comes first. They are compassionate and now the community comes first. Tá? Compassionate significa compassivo, né? Eles são compassivos e sabem que a comunidade vem em primeiro lugar. Comes first significa em primeiro lugar. Bosses think culture is something only found in yogurt. Até uma frase engraçada agora. Bosses think culture is something only found in yogurt. Chefes pensam, acham, né, que cultura é algo que somente é encontrado no iogurte. Bosses think culture is something only found in yogurt. Sir, ask yourself this question. I'm not trying to be your teacher. Sir, ask yourself this question. Yourself significa você mesmo, né? Igual myself significa eu mesmo. Sir, ask yourself this question. Senhor, faça a você mesmo essa pergunta. Question não significa exatamente questão, mas sim, pode ser também questão, né? Mas sim pergunta, né? Senhor, faça a você mesmo essa pergunta. I'm not trying to be your teacher. Eu não estou tentando ser o seu professor. I'm not trying to be your teacher. But have you ever heard of a world boss? I haven't. Or is it? But have you ever heard of a boss? But have you ever heard of a boss? Heard é o passado de hear, né? Que significa ouvir. Então, ouviu. Mas tem você, né? Ou seja, mas você já ouviu falar de um chefe? Aí parece que ele foi interrompido aqui. Aí o chefe fala, não, eu não. Não, eu não ouvi. I haven't.
Não ouvi. World leader, religious leader, community leader, business leader. Don't you see it? A leader is who you should be. A boss is just meager. Aí ele segue, né? Ou isso é um líder mundial, or is it world leader, religious leader, ou seja, líder religioso, community leader, líder comunitário, business leader, um líder de negócios. Johnny, you see it? Deixa eu até voltar aqui pra gente pegar, certo? Ever heard of a world boss? I haven't. Or is it world leader, religious leader? Religious leader, não, líder religioso, community leader, um líder comunitário, um líder da comunidade. Community leader, business leader. Don't Líder de negócios, não vê você isso? Você não vê isso? you see it? A leader is who you should be. Aí ele fala uma coisa interessante. A leader is who you should be. Um líder é quem você deveria ser. Boss is just meager. Isso aqui é uma frase que eu não consegui encontrar exatamente um sentido para ela. A boss is just meager. Meager significa escasso. E eu acredito que ele está querendo dizer assim que um chefe é algo que deveria estar acabando, né? Que já deveria ser raro encontrar. A boss is just meager. Ou seja, então ele falou: a leader is who you should be. A boss is just meager. Um líder é quem você deveria ser. Um chefe é algo que deveria estar escasso, que deveria estar em extinção, que deveria estar acabando. Sir, entrepreneurs have a big responsibility. Sir, Sir, senhor, né? Entrepreneurs pode ser tanto empresários quanto empreendedores. Entrepreneurs. Havia, tem. Aí ele vai complementar na próxima letra aqui. Responsibility, ou seja, empresários, empreendedores têm uma grande responsabilidade. have a big responsibility. I believe we are the only ones who can save our world. Ok, então ele fala: I believe you are the only ones who can save our world. Então, eu acredito que nós somos os únicos que podem salvar nosso mundo. Aí ele complementa: literally. Literally significa literalmente. Literally, not Literally ou literally, né? Significa ali literalmente, dependendo aqui do sotaque. politicians, not government. We won't do it religiously. We do it through serving our clients better. We are the only ones who can save our world. Literally, not politicians. Aí ele fala: not politicians, ou seja, não políticos. Aí ele vai falar em seguida: not government, não governo. Então, contextualizando, né? Eu acredito que nós somos os únicos que podem mudar nosso mundo, literalmente. Não são os políticos, não é o governo. Not government. We won't do it religiously. We won't do it religiously. Religiously. We won't do it religiously. Ou seja, nós não vamos fazer isso religiosamente. Ou seja, tudo certinho, tudo no bom sentido, né? Tudo ali na coisa certinha. We do it through serving our clients' best needs individually. Aí aqui fica uma frase bem empresarial, né? Porque ele fala o seguinte: we do it through serving our clients' best needs individually. We do it through serving our clients' best needs individually. Então significaria mais ou menos no português, né? Através do atendimento individual das melhores necessidades de nossos clientes. Então significaria mais ou menos isso. Aí o chefe pergunta, né? Our clients, nossos clientes? Como assim? O empregado está dizendo nossos clientes? O cliente não é dele, né? Vamos continuar aqui. Our clients. But maybe you think good service won't take you far. Tá.
Aí ele fala, né? But maybe you think or you think good service won't take you far. Mas talvez você ache ou você pense que o bom serviço won't take, não vai levar you far, você longe, né? Você distante, né? Você vai chegar muito longe com isso. Maybe you think if you started to serve, our stock will fall. Maybe you think if you started to serve, our stock will fall. Ou seja, talvez você ache, se você começou a servir, né, nosso estoque cairá. Então, mais ou menos isso, né? Você acha que se você começar a servir, começar a se tornar isso, o estoque, né? Que seria mais ou menos ali a lucratividade, a produtividade, não só em questão dos produtos, né? O estoque de produtos, mas sim a produtividade vai começar a cair, cairá, né? Will fall. Aí ele pergunta, né? Ele fala, peraí, nosso estoque? Our stock. Well, the great Henry Ford will be appalled, because he said, Olha que interessante essa frase. serve, our stock will fall. Our stock. Well, the great Henry Ford. Well, the great Henry Ford. Bem, o grande, né? Então pode falar também. O genial Henry Ford, o criador da Ford, que todo mundo conhece. Will be appalled. Will be appalled. Will be appalled. Appalled tem uma tradução como chocado, né? Horrorizado, algo nesse sentido. Bom, o grande, o genial Henry Ford ficaria chocado, horrorizado. Because he said a business. Cause he said a business devoted to service. Devoted to service will have one worry about profit. Tá, então ele fala. Cause he said a business devoted. Ou seja, porque ele disse que uma empresa devoted significaria dedicada, né? Algo que tá ali focada naquilo. Ao serviço, to service will haven't one worry about profits. Então ele disse assim, né? Porque ele disse que, né, uma empresa dedicada ao serviço não teria uma preocupação sobre os lucros. Então esse have one eu vejo aqui como um erro de legenda, porque seria haven't, ou seja, não teria, que está escrito como teria uma preocupação, né, uma empresa dedicada ao serviço teria uma preocupação com os lucros. Na verdade não é have, é haven't. Então eu corrigi isso daqui. Haven't one worry about profits. Yeah, what's that? They Well, né? Então fala, yeah, what's that? O que é então? will be embarrassingly large. Aí que ficou uma frase, uma tradução meio que fora do contexto. Eu mesmo não entendi muito bem isso daqui. Porque ele fala assim, ó. Eles serão... Aí ele fala. Embarrassingly. Embarrassingly significa embaraçosamente. Large, grande. Né? Então, eles serão embaraçosamente grandes. Eu não entendi por que eles usaram embarrassingly. Deve ser aqui alguma expressão em inglês. Sir, this is a higher call. Does that make sense? Outra situação aqui que eu não entendi muito bem. Deixa eu voltar um pouquinho. They will be embarrassingly large. Sir, this is a Sir, this is a higher call. Higher seria mais ou menos assim. Esta é uma ligação mais alta, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa que é maior do que a gente pensa. Eu imagino que seja isso. Does that make sense? call. Does that make sense? Does that make sense? Isso faz sentido? Né? Isso faz sentido? Isso faz algum sentido? We are here to work for a dream, not just a paycheck. Aí ele fala o seguinte. Dream. Sir, this is a higher call. Does that
that makes sense? We are here to work for a dream. Aí ele fala, né? We are here to work for a dream, not is a paycheck. Nós estamos aqui para trabalhar por um sonho, não por um cheque, não um pagamento. Just a paycheck? We are here to be fantastic and sensational. Not just transactional, but transformational. Aí ele diz, né? Nós estamos aqui para trabalhar por um sonho, não por um cheque de pagamento, né? Não por um cheque, não por um salário. Nós estamos aqui para sermos fantásticos, sensacionais. Aí tem aqui duas palavras que no português fica uma coisa meio estranha, né? Não, né? Um transacional, né? Seria transacional, mas transformational, ou seja, mas transformacional. Então fica uma coisa meio estranha. Profit comes when we are committed to the vision. Aí ele fala, né? Profit comes when we were committed to the vision. Committed significa comprometidos, né? Lucros vêm quando estamos comprometidos, to the vision, com a visão. And we will have the biggest ROI. Return, vision, And we will have the biggest, né? Então, and we will have, e teremos, né? Porque está no futuro, will é no futuro, e teremos the biggest, o maior. Aí ele fala uma expressão. we will have the biggest ROI. ROI, R-O-I, né? Que ele vai explicar. Return orientation. Return on intention. Return orientation significaria retorno por intenção. Mais ou menos assim, o retorno, né, do seu trabalho. As pessoas te procurando porque elas querem, né, porque elas gostam da empresa. Return orientation deve ser também uma expressão utilizada muito pelos americanos. Sir, I sincerely hope you change your ways. Sir, I sincerely hope you change your way. Senhor, eu sinceramente espero que você mude seu jeito. Ways pode ser jeito, caminho, maneira. Eu sinceramente espero, hope, né? Que é espero. Senhor, eu sinceramente espero que você mude seu jeito. And overcome your obstacles. And overcome your obstacles. Obstacles. Significaria mais ou menos assim. Overcome é superar, né? Você supere seus obstáculos. Sir, I sincerely hope you change your ways and overcome your obstacles. You teach a lot about leadership. You teach, novamente, né? Como é o título do vídeo. Employee teaches boss relation. Aí ele fala de novo, teach, né? You teach a lot about leadership here. A lot é muito, né? Como many, como more, né? Então tem para muito, existe aqui muitas palavras que podem ser usadas. Você ensina muito sobre liderança aqui. Here. Mostly ela tem algumas traduções. Pode ser principalmente, ou então na maioria das vezes. What not to do. What not to do seria o que não fazer. Ou seja, você ensina muito sobre liderança aqui, principalmente o que não fazer. Wait. How do you... Wait. Espere. Aí o chefe contesta, né? How do you know so much about business? Como você sabe tanto sobre negócios? You know so much about business. And you said And you said, de novo no passado, né? E você disse our stock, nosso estoque. our stock. Who is this guy? Who is this guy? Quem é esse cara? Well, the truth is, Well, the truth is, ou seja, bem, a verdade é I lied. I lied.
significa... Lied é o passado de lie, né? Ou seja, eu menti. Se fosse I lie, eu minto no presente. Então, I lied. Eu menti. I'm not your employee, sir. I'm not your employer, sir. Eu não sou seu empregado, senhor. Who are you? Quem é você? Who are you? Quem é você? You're mine. You are mine. Olha que interessante. You are mine. Você é o meu. Eu não sou seu empregado. Você é o meu. I'm the founder of this company. I'm the founder of this company. Company pode ser companhia ou então empresa, né? Eu sou o fundador dessa empresa. And you need to learn a thing or two about our And you need to learn a thing or two about our core meaning. E você precisa aprender uma coisa ou duas sobre... Aí tem essa palavra core meaning. Então, core meaning também é uma outra expressão, né? Que a gente pode dizer que significaria mais ou menos... Core meaning significaria mais ou menos significado principal, né? Ou então significado central. E você precisa aprender uma coisa ou duas sobre nosso significado principal, né? Ou seja, sobre nosso lema principal ou central. meaning. Tomorrow morning, first thing. Tomorrow morning pode ser amanhã cedo ou amanhã pela manhã. First thing, primeira coisa. I'd like to see you. I'd, né? Ou seja, I'd é a contração de I would. Eu gostaria. Eu gostaria do futuro, né? Eu gostaria to see you, de ver você. At our board meeting. At our board meeting. Board significa, separadamente, significa barco, né? Meeting significa ali meio que uma reunião do conselho, uma reunião da empresa. Então, amanhã pela manhã, amanhã cedo, a primeira coisa, eu gostaria de ver você em nossa reunião do conselho.